Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre tomar nossa cruz. O que significa tomar nossa cruz? A gente tem ouvido, tem escutado falar as pessoas, marido que fala de mulher, minha mulher é minha cruz, esse aqui é a minha cruz, né? Como brincadeira, né? A minha mulher é minha cruz, cada um tem a sua cruz, né? A gente tem ouvido falar muitas vezes assim, de brincadeira isso, né? Mas a gente sabe que na verdade tomar nossa cruz é algo de muito profundo e mais diferente. Eu queria falar para vocês o que Deus tem me revelado sobre esse assunto. Então, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, que fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Né? Antes queria falar um pouco sobre o capítulo Mateus, capítulo 16 de Mateus, que é muito interessante ver, né? Jesus, a certo ponto, fala para os discípulos: o que você acha que eu sou? Né? Ninguém sabe responder, que fala Elias, que fala outras coisas. Né? Até aí tem Jesus, tem Pedro que fala: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Mas é interessante ver, né, que Jesus fala, é verdade, o que você fala é verdade, Deus te revelou isso, né? Meu Pai te revelou. Logo depois, Jesus fala, no mesmo capítulo, fala que ele ia se entregar, ia morrer, né? O mesmo Pedro falou que não precisava fazer isso. Aí, enquanto antes chamou Pedro de uma pessoa usada por Deus, que Deus revelou para ele, depois chamou Pedro de Satanás, né? Como falar que estava sendo usado pelo Satanás para fazer isso, né? Então é interessante ver como também você pode ser usado por Satanás para Deus e depois para Satanás também. E num pouco tempo, né? A gente viu o que aconteceu, né? Mas vamos voltar no assunto de tomar nossa cruz. O que significa tomar nossa cruz, né? Se negar, deixar o seu eu do lado, crucificar nossa carne e daqui pela frente viver para Cristo, né? Não sou mais eu, mas é Cristo que governa por completo o meu ser. Vou parar de correr atrás do meu desejo, né? E vou fazer a vontade de Deus acima de tudo, né? E crucificar na minha carne e deixar o Espírito me governar, me dominar, né? Para que eu possa fazer, né? O que Deus me chamou a fazer nessa terra, me parecendo com Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos, né? Então, a gente tem que ser igual a ele, igual a esse primogênito, que era Jesus Cristo, né? E a nossa cruz é realmente ter que passar, através dessa entrega, crucificar nossa carne para tudo aquilo que Jesus passou, né? Foram bênçãos, foram curas, foram milagres, mas foram perseguições, dificuldade, tudo que Jesus passou. Que realmente crucificar sua carne, que quer ser igual a Cristo, tem que participar do sofrimento dele, da dificuldade que ele passou também. Eu sei que isso é uma coisa muito forte, porque todo mundo quer ouvir de uma dia de prosperidade, de que todo mundo vai ficar bem, né? Mas na verdade é que não é assim. Em Efésios 2:10 fala que todo mundo foi chamado para fazer um propósito específico aqui nessa terra, né? E é só fazendo esse propósito a gente vai ser pleno nessa terra. Né? Isso implica que ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus. Né? Se ouvir a voz de Deus, se ouvir a voz de Deus, a gente pode saber por que temos que fazer nessa terra. Ele vai falar diretamente com a gente. Né? Deixar de lado o nosso eu e viver para Cristo, na cultura que isso comporta. Aí no versículo 25 fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Né? Aqui está falando seja de uma entrega física, né, de pessoas que realmente chegaram até morrer, né, pela causa do evangelho, mas também de perder a nossa vida, a velha vida, para poder ser uma nova criatura e ter uma nova vida em Cristo. Né? E quem vez achará essa vida, quem realmente decidirá, escolherá seguir a Cristo, né, será pleno, achará o que Deus quer que faça nessa terra, né, e começará a viver uma nova vida para Cristo, uma vida melhor daquela passada, né? E Paulo explica mais completamente isso, né? Complementa isso, né? Em Gálatas 2:20, quando fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a gente vê aqui o que significa, né? Paulo explica claramente o que significa tomar nossa cruz, né? Se entregar totalmente para Deus, né? Para querer fazer a vontade dele acima de tudo,
deixar do lado da nossa vida, deixar de cuidar do nosso desejo e querer ser igual a Cristo com tudo que isso comporta. Né? Mas por que uma pessoa teria que fazer isso? Aí eu gosto muito desse versículo, né, de 2 Coríntios 5,14, que fala assim: porque o amor de Deus nos constrange, julgando-nos isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É muito forte isso. Olha o sacrifício de Deus. Sacrificou o filho dele para nós. A raça que estava caída, que estava perdida, né? Por não dar a possibilidade, através da morte do filho dele na cruz, sem pecado, o cordeiro sem pecado se sacrificou por nós, porque a gente pudesse ter o poder de escolha, o que a gente não podia ter antes da morte de Jesus na cruz. Se continuar a viver no mundo das trevas, né? Você escolher a luz. Né? E ora porque você escolhe fazer essa escolha forte, de poder seguir a Cristo, né? De poder tomar a sua cruz, né? Querer realmente participar do sofrimento também de Jesus, né? E as bênçãos também, as vitórias, né? As dificuldades, as perseguições, tudo que Jesus Cristo era. Ele foi exemplo em tudo, até sacrifício, né? A gente vê que até agora no mundo, por ano, morrem 5.000 pessoas pela causa do Evangelho, perseguidas, né? Pelas outras religiões, etc, etc. Então, essas 5.000 que morrem por ano, que as pessoas falam que são 5.000, são pessoas que realmente se parecem com Cristo. Senão a pessoa não sempre pode ser como Jesus Cristo foi, obediente até a morte. E no caso dele, a morte de cruz, né? E Jesus não podia morrer numa morte muito comum, decapitado, escondido, numa prisão, na cadeia, não podia fazer isso. Ele tinha que morrer na frente de todo mundo, né? A gente sabe que a crucificação era feita no lugar de passagem, né? Costumava ser pouco fora da cidade, na estrada, né? Perto da passagem, porque as pessoas, além de morrer, tinham que passar vergonha por aquilo que tinha feito, tinha que morrer na frente de todo mundo. O que Jesus fez? Ele, além disso, morreu na morte, porque depois da cruz não teve um instrumento de morte pior que a cruz. Né? Por isso que ele morreu na cruz. Né? Para ver como foi. Tem a pessoa na cruz que até ficava 2 dias e meio, né, com dores na cruz antes de morrer. Né? Ele se fala que passou 6 horas só, né? Mas nessas 6 horas ele pegou todo o pecado do mundo. Né? O amor dele, ele podia descer da cruz em qualquer momento, não desceu. Né? E o amor dele permitiu que você pudesse ter poder de escolher a ele ou não escolher. Então escolhe crucificar sua carne, né? Viver para Cristo, escolhe tomar sua cruz, que vai valer a pena, né? Muitas pessoas juntas que assim se entregam totalmente, escolhendo de viver para Cristo, né? E tomar a sua cruz junto tem um poder enorme para Deus, né? Vai fazer a diferença nessa sociedade. Isso que Deus tem me revelado. Se quiser compartilhar, se tiver no coração de compartilhar, compartilhe. Um abraço grande. Até a próxima.